Olá, sou o Adriano, estudante do programa de pós-graduação de Docência da Educação Básica da Unesp Campus Bauru e estou aqui para desenvolver uma atividade da disciplina Formação do Professor que ensina matemática numa perspectiva inclusiva. Essa disciplina é lecionada pela professora doutora Silvia Regina Vieira da Silva. E o tema que eu vou abordar com vocês é a educação baseada por competência. Primeiramente, para entender o que é educação baseada por competência, a gente tem que ou melhor dizendo, definir o que é competência. Dentro do conceito de competência, a gente pode analisar que é a capacidade de desenvolver efetivamente um trabalho usando conhecimentos, habilidades e atitudes, tendo domínio específico, bem como atributos que facilitam a resolução de situações e problemas contingentes, né? Então, a gente já observa que dentro desse conceito já existe três palavras, que é conhecimentos, habilidades e atitudes. O conceito dessas três palavras vão formar o quê? Competência ao ser humano. Porque ele tem que adquirir conhecimento para desenvolver habilidades e assim, dentro dessa proposta, ter atitudes para resolver situações que ao longo do cotidiano da vida dele vão existir, né? De tal modo que a gente chega num processo educacional, que nada mais é da educação baseada em competências ou por competência, que busca justamente estimular a sinergia entre o conhecimento, habilidades e atitudes, unir essas três palavras, né, e formar, né, no aluno ou no ser humano todo o processo educacional para ele vir a desenvolver, né, uma competência ou várias competências e assim poder resolver ou criar alternativas para vir solucionar possíveis problemas. Então, conhecimento, habilidades e atitudes para que o aluno aperfeiçoe os seus valores, aprendendo a desenvolver por si mesmo as ferramentas necessárias para resolver problemas ou tarefas complexas por meio da ação, por meio da atitude, em diferentes cenários, não só com sucesso, mas também com um senso de responsabilidade. Olha que interessante, né? Ter a responsabilidade de tentar, né, não conseguir resolver, mas criar uma alternativa que possa vir a solucionar um problema, né, para consigo mesmo e com os outros, né? Então, esse grau de responsabilidade é para a própria pessoa. Olha que competência bacana, né? Porque como que eu vou formar isso? Através de quando eu uno o meu conhecimento, né, com as minhas habilidades e com a minha atitude. Eu crio responsabilidade de fazer realmente aquilo que deve ser feito, de entregar o meu melhor, né? Não só para mim, mas também para outros. Então posso dar um exemplo. Se eu sou um mecânico, a pessoa vai levar um carro para eu arrumar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a competência, né, que é a formação do meu conhecimento, das minhas habilidades e da minha atitude para resolver o problema que está naquele veículo. Entregando o meu melhor para mim, como profissional ali, né, parte técnica, e fazer com que resolva o problema daquela pessoa, né? Então, ou seja, entregando também o melhor para aquela pessoa. Então, a educação, né, quando ela é proposta em cima da base da competência, ela faz com que o aluno desperte no aluno, né, ou aperfeiçoe os valores e ele aprenda a desenvolver, né, ou criar alternativas para solucionar as suas tarefas, que muitas das vezes não vai ter um sucesso logo de primeira, mas é um processo onde ele cria alternativas, utilizando o conhecimento dele, que eu posso falar que é empreendedor, para resolver situações, né? E aí sim ter sucesso. Porque o mundo, pessoal, ele não é perfeito, correto? Né? A vida nossa, ela tem adversidade, ela tem situações que são complexas. E dentro dessas situações complexas é necessário a busca de conhecimento, ou melhor dizendo, a utilização desse conhecimento
quando é transformada em habilidades e ter a atitude para criar essas alternativas e assim vir solucionar todos esses problemas ou, né, ou melhor, entregar o melhor do ser humano, correto? A competência é baseada nisso e a educação ela pode provocar, né, essa atitude, né, empreendedora. Continuando, competências no âmbito educacional. Olha aqui na tela, olha que conceito muito bacana. O conceito de competência no âmbito educacional existe desde os anos 60, ou seja, desde a década de 60, correto? Mas foi a partir dos anos 90 que o modelo de educação com foco na abordagem por competências no processo de ensino e aprendizagem começou a ser promovido por meio da formação dos pilares da educação desenvolvido pela Unesco. Olha que interessante isso, pessoal, né? Então a gente tem 4 pilares que formam o processo educacional de competências, onde utiliza o conhecimento, faz com que o aluno transforme esse conhecimento utilizando, né, estimulando as habilidades e as atitudes, que é o aprender a aprender, o aprender a conhecer, o aprender a conviver e o aprender. Então, o que é educação por competências e sua importância? Pautado nos pilares da educação, a educação por competência trabalha estratégias para o contexto socioeconômico atual, que não só impacta o indivíduo em sua dimensão de trabalho, como também o ajuda a se desenvolver como pessoa sob uma abordagem humanista, ou seja, forma todo o processo, né, utilizando lá, como eu falei no início, o conhecimento, as habilidades, né, as atitudes, faz com que o ser humano aprenda a lidar com situações reais do cotidiano dele, seja situações adversas, seja situações boas também, correto? Mas ele tem que saber lidar com isso. Por quê? Porque a proposta é fazer com que essas competências se formem de uma forma educacional, aonde ele traga como o processo humano, ele se preocupa com as pessoas, em fazer o melhor, né, para o ser humano. Claro, para ele e para as pessoas, principalmente, né? Então, por isso que a gente chama educação pautada ou baseada por competências, porque desenvolve os conhecimentos, as habilidades, as atitudes dentro de um contexto humanista. E para finalizar, né, esse conceito, a reflexão da semana, né, que eu sempre trago. Pode-se dizer que a educação baseada em competências ou por competências nada mais é do que o pensar humano capaz de gerar novos conhecimentos por meio de saberes, sintetizados nos pilares da educação: aprender a conhecer ou aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Pessoal, é isso que a gente traz aí dentro dessa abordagem, desse conceito, né, da educação baseada por competência. Agradeço muito a oportunidade da apresentação, uma ótima semana a todos e Deus abençoe. Muito obrigado!